Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Pet News da Next4Sec. É um prazer ter você aqui conosco nesse vídeo que nós preparamos com muito carinho, com a intenção de atualizar você com as principais informações relacionadas ao mundo de cibersegurança e os lançamentos dos fabricantes para correções de falhas e vulnerabilidades. Nesse vídeo nós vamos abordar como a Microsoft trabalhou no último mês para corrigir uma série de falhas. Também vamos falar sobre algumas falhas críticas que houveram. Depois vamos falar sobre sistemas open source como Ubuntu, Linux, Red Hat, que também receberam patches de segurança. E por último nós vamos abordar outros sistemas e alguns artigos que é interessante você acompanhar ao longo desse mês, tá bom? Então, se você é um administrador de infraestrutura, um administrador de rede, convido você a assistir esse conteúdo, tomar nota dele e levar mudanças para o seu ambiente, mantê-lo atualizá-lo e continuar protegendo a sua organização, tá bom? Se você precisar entrar em contato conosco, nosso time comercial fica à disposição constantemente para atender todas as suas necessidades relacionadas à segurança da informação, tá bom? Desde governança, risco, conformidade, análise de vulnerabilidade, gestão de produtos de segurança como DLP, antivírus, também pentests, todo um arcabouço de produtos que nós oferecemos por meio do nosso programa Clarity 360, tá bom? Muito bem. Então, para nós começarmos, eu vou falar aqui dos lançamentos da Microsoft para o mês de julho, tá? A Microsoft, aí no mês de julho, ela corrigiu 142 falhas de segurança, tá? E se você acompanhou a última edição, que o Luciano Lima estava com a gente, essa edição ele não pôde estar, mas nós pontuamos que o número menor de vulnerabilidades no último mês indicava que os próximos meses nós teríamos um aumento, tá? E isso realmente se refletiu agora no mês de julho, tá? Dessas 142 falhas de segurança, 4 são zero days, tá? E aí falando um pouco dos números gerais, tá? 26 falhas são de elevação de privilégio, 24 são falhas de bypass de funções de segurança, 59 falhas de execução de código remoto, 9 de vazamento de dados, 17 de negação de serviço e 7 de spoofing, tá bom? Então é um número relativamente alto, tá? Então nós recomendamos, você administrador de ambientes de segurança, tome nota dessas falhas, fique atento para fazer as correções o quanto antes, tá bom? E aí, vamos falar um pouco também sobre como essas vulnerabilidades podem afetar o seu ambiente, ok? Então, antes de nós começarmos, essas falhas elas afetam desde o Windows Server 2008, que não recebe mais patches, como vocês bem sabem, até as últimas edições do Windows Server e também do Windows 11, tá? Então, nós temos uma série de vulnerabilidades que pode afetar múltiplos dispositivos nesse mês, tá? Então, nós recomendamos que, com bastante intensidade em relação a outros meses, as equipes de segurança, equipes de infraestrutura deem atenção aos patches que precisam ser realizados, tá bom? Falando um pouquinho aqui das Zero Days, tá? A primeira Zero Day que eu queria abordar é a CVE 20.24.38.080, tá? Essa vulnerabilidade ela recebeu aqui o CVSS, ou grau de risco 7.8, tá? E ela afeta o Windows Hyper-V, ou seja, ela afeta os sistemas de virtualização do Windows, tá? A Microsoft fez essa correção e falando especificamente dela, tá? Essa falha de segurança, ela permitiria que um atacante ele ganhasse privilégios de sistemas, tá? Se ele explorar aí com sucesso essa falha de segurança, tá? A Microsoft ela alertou, ela não compartilhou, na verdade, detalhes da vulnerabilidade, nem quem a descobriu, tá? Mas por ser um CVSS alto e por ser uma falha de segurança num virtualizador que é extremamente utilizado nas organizações, nós recomendamos o update o quanto antes, tá bom? Falando um pouquinho aqui da segunda falha de segurança, tá? Nós temos o CVE 20.24.38.112, tá? Que é uma falha no Windows MS HTML, tá? A plataforma aí recebeu uma falha de segurança do tipo spoofing, tá? E aí essa falha foi corrigida, tá? Que permitiria aí que um atacante explorasse o Microsoft HTML, e um ataque com sucesso nessa falha de segurança, nessa vulnerabilidade, necessitaria que um atacante ele tomasse ações adicionais, tá? Como preparar o alvo para explorar essa vulnerabilidade, tá? Por exemplo, um atacante ele teria que enviar um arquivo malicioso e a vítima teria
que executá-lo, tá? Esse é um dos motivos de estar com um grau aqui no CVSS mais baixo, tá? 7.5, mas é interessante falar especificamente dessa vulnerabilidade, porque ela tem uma característica bem interessante, bem diferente do que nós estamos acostumados, tá? Por quê? A Microsoft ela revelou, tá, que essa Zero Day que foi corrigida no patch desse mês, é uma vulnerabilidade que está sendo usada em ataques há pelo menos um ano, tá? Então, a investigação levou a essa conclusão, o que mostra a seriedade de nós termos outras camadas de proteção no nosso ambiente, tá? Como o antivírus de próxima geração, como firewalls de próxima geração, também utilizar outras camadas, não só do conceito tradicional de segurança que nós conhecemos, mas outras formas de proteger o seu ambiente, tá? E aí, como essa vulnerabilidade ela funciona no detalhe, tá? Então, se descobriu que essa vulnerabilidade ela utiliza uma falha que é originária do Windows Internet Explorer, tá? Então é bem interessante citar que nós estamos ainda lidando com falhas de Internet Explorer, mas essa falha de segurança ela utiliza um modelo de trabalhos que era utilizado no Internet Explorer que ainda permanece nos sistemas. Então nós temos basicamente uma falha de segurança remanescente do Internet Explorer que foi explorada pelo menos no último ano, tá? Então imagine quantas Zero Days nós não vemos ser exploradas, né? E aí descobre-se muito tempo depois que ela já está sendo utilizada para ataques, tá? Perceba a seriedade aí de manter os sistemas atualizados, mesmo em vulnerabilidades com CVSS mais baixo, tá? Então, relembrando aqui que o CVSS dessa vulnerabilidade é 7.5, porém ela já é explorada há um ano, tá? Então, apesar do grau de risco no cálculo do CVSS ser menor, nós estamos falando de uma vulnerabilidade que já é explorada há um ano, já é bem conhecida. Então nós precisamos atualizar principalmente as nossas estações o quanto antes na janela desse mês, tá bom? Falando um pouquinho da próxima vulnerabilidade, a CVE 20.24.35.264, tá? Ela é uma vulnerabilidade no .NET e no Visual Studio, tá? A vulnerabilidade de execução de código remota e recebeu o CVSS mais alto de todas as Zero Days que foram corrigidas nesse mês, que foi o CVSS 8.1, tá bom? De acordo com a Microsoft, um atacante aí que conseguir explorar essa vulnerabilidade, ele vai conseguir realizar uma série de ações no ambiente, tá? Então ele pode utilizar aqui, conforme vocês estão vendo, http/3string, enquanto ele solicita aí para outros processos serem executados, tá? E aí isso levaria à execução de código remoto, tá? Como é uma vulnerabilidade 8.1, é possível observar aqui que ela tem um grau de vazamento aí de confidencialidade, integridade e disponibilidade alto, tá? Então é importante que nós demos atenção a essas correções desse mês, que realmente são correções muito importantes, tá bom? Também foram feitas outras correções de vulnerabilidades da Microsoft, tá? Então, por exemplo, o SharePoint Server recebeu patches críticos de segurança, tivemos uma série de patches importantes também, tá? Mesmo sem ser uma Zero Day, mas o Windows Imagine Component Remote, o Windows Imagine Component recebeu patches de segurança críticos também, além de outros serviços, tá? Como o Security Boot, o PowerShell, o SQL Server, o kernel do Windows, o Windows Defender, tá? A gente recebeu correções em uma série de serviços. São 142 falhas de segurança corrigidas, realmente é um número mais alto do que o habitual, tá bom? Então nós destacamos a importância de fazermos todas as correções. Falando um pouquinho ainda da Microsoft, nós queremos deixar um alerta aqui de que o Windows 11 22H2 alcançou o fim de serviço vai alcançar o fim de serviço, né, o ciclo de vida, em outubro, tá? Então, a partir do dia 8 de outubro de 2024, o Windows 11 22H2 não receberá mais patches, tá? Isso se aplica tanto para o Windows 11 Home, Pro Education e Pro for Workstations, tá? Então nós salientamos que todos os administradores façam um planejamento para estarmos acima
do Windows 11 22H2, tá? Se você precisa de uma ferramenta ou de uma equipe para te apoiar na gestão desses patches de segurança, a Next4Sec fica à disposição. Nós temos um time capacitado que homologa todos os patches de segurança, segue todos os processos de gestão de mudanças, de validação e testes de eficácia das aplicações de patches para deixar os ambientes atualizados. Tá? E nós utilizamos uma série de ferramentas de mercado reconhecidas pelo Gartner. Também utilizamos ferramentas de menor porte para empresas small ou medium business que não terão o mesmo aporte financeiro para a utilização de ferramentas de ponta, mas é importante que seja você SMB, seja você Enterprise, você tenha uma ferramenta e tenha uma equipe à disposição para atualizar o seu ambiente, tá bom? Falando ainda da Microsoft, tá? No último mês foi observado que algumas combinações específicas de Windows 11 estavam sofrendo loops de boot, tá? Ou loops aí de reboots infinitos, tá? E também congelamento da barra de tarefas, tá? Então, na atualização de performance, não de segurança, né, mas na atualização normal, vamos dizer assim, do Windows 11 desse mês, essas falhas foram corrigidas segundo a Microsoft, tá bom? Muito bem, seguindo em frente, falando aqui de outro vendor, tá? A Ubuntu lançou uma série de correções aí, na verdade ela publicou uma série de correções para os seus produtos, tá? Que são executados nos sistemas operacionais Ubuntu. E aqui nós estamos falando de vulnerabilidades para Python, para Django. O Linux Kernel recebeu atualizações em diversas plataformas, seja você hospedando sistemas Linux no Azure, seja na AWS, na nuvem da IBM. Todos eles receberam correções do Linux Kernel, tá? Firefox também recebeu, a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe mais para frente. OpenSSH, muito importante, tá? E muitos outros serviços, bibliotecas e aplicações para o Ubuntu receberam patches, tá? Então estou mostrando aqui para vocês verem, mas eu recomendo que vocês que administram ambientes com sistemas operacionais Ubuntu façam a leitura dos artigos e façam as correções de segurança o quanto antes, tá bom? Falando ainda de sistemas operacionais Linux, a Red Hat também lançou correção para uma série de bibliotecas, serviços e para o próprio sistema operacional, tá bom? Então estou passando aqui na tela também. Vocês vão observar que muitos se repetem em relação aos corrigidos no Ubuntu, tá? Porque são sistemas semelhantes. Então correções, por exemplo, para OpenSSH, para Python são as mesmas, mas a própria Red Hat lançou correções de segurança para o kernel do sistema operacional, tá bom? Então, ao longo LibreSwan também de VPN, conexões seguras aí em IPsec recebeu correções, o firmware do Linux, enfim, tem uma série de coisas a serem corrigidas aí se você gerencia ambientes Red Hat no próximo mês, tá bom? Mostrei aqui rapidamente na tela, mas como sempre nós recomendamos você olhar no detalhe para fazer o acompanhamento do seu ambiente, tá bom? E falando ainda de outros produtos hospedados aí em sistemas Linux, a Oracle ela vai ter o lançamento de updates no dia 16 de julho, tá? Então, se você ainda não percebeu nenhuma atualização de Oracle, é porque a janela da Oracle é trimestral e a próxima é no dia 16 de julho, tá? Então, tome nota na sua agenda, acompanhe o lançamento da Oracle para revisar todos os itens de segurança que serão feitos para os serviços da Oracle, ok? Então nós recomendamos aí que vocês fiquem de olho. Falando um pouquinho da Adobe, tá? A Adobe ela corrigiu poucos serviços esse mês, tá? Então a gente só teve o Adobe Premiere Pro, o Adobe InDesign e o Adobe Bridge, ok? Foram eles que receberam updates de segurança, tá? E falando um pouquinho da prioridade foi a prioridade 3, tá? E para quem não se lembra, a prioridade 3 é a prioridade onde não foi observado historicamente ataques para essas falhas de segurança pela Adobe, tá? E a Adobe ela recomenda ali que os administradores instalem os patches no seu próprio tempo, tá? Agora, quando a gente recebe prioridade 1 ou 2, aí nós temos que priorizar realmente aí na nossa fila de atividades, tá bom? Os outros também receberam patches de prioridade 3, tá? Então, o Adobe Bridge também recebeu aqui prioridade 3, ok?
Muito bem, falando um pouquinho aqui de navegadores, tá? Então, o Microsoft Edge recebeu patches de segurança, o Google Chrome recebeu patches de segurança e o Mozilla Firefox, tá? Então, nós recomendamos que se você utiliza Firefox no seu ambiente, seja o Firefox ESR ou o Firefox, no caso 127, você esteja atualizado, tá bom? Eles consideraram aí que o impacto é alto em relação à segurança, tá? E foram corrigidas algumas falhas ao longo do mês, tá bom? Muito bem. Falando agora da Cisco, tá? A Cisco ela corrigiu uma série de falhas e também lançou notas aí para diversos produtos, tá? Então nem sempre são correções de segurança, porque muitas vezes foi encontrada uma vulnerabilidade em um produto que já não recebe mais patches, tá bom? Mas vocês podem observar aqui que uma série de correções foi feita para o Cisco iOS XR. O protocolo Radius recebeu aqui uma correção de vulnerabilidade vulnerabilidade alta, tá? O Cisco NX OS recebeu correções de segurança. Cisco Secure Email and Web Manager também recebeu patches. E nós paramos realmente por aqui no Cisco WebEx, tá? Então esses foram os patches aí que a Cisco lançou. Nós trazemos aqui todos os meses sempre a Cisco como um termômetro de como foram os lançamentos, mas nós recomendamos que se você tem no seu ambiente HP, Dell, Juniper ou outros vendors de produtos, equipamentos de rede ou outros, você acompanhe o lançamento de correções, tá bom? Seja Firewall também, a gente sempre traz aqui a Fortinet, a Sophos, já falamos de SonicWall, mas é fundamental nós acompanharmos o lançamento de patches para esses serviços, tá bom? Comentando aqui, por exemplo, da SonicWall, a SonicWall teve uma série de patches corrigidos aqui para os seus serviços agora já no mês de julho, tá? Então, por exemplo, essa falha de OpenSSL recebeu uma correção para o SonicWall também. Então, nós recomendamos que seja feita as correções de maneira assertiva, tá? Por exemplo, essa daqui ela afeta alguns produtos aí da linha da SonicWall. Muito bem, seguindo em frente aqui, eu queria comentar 2 artigos que nós achamos muito interessante aqui de compartilhar com vocês, tá bom? Então nós sabemos que as empresas elas estão numa luta constante contra as ameaças de ransomware, tá? E a Avast, ela vem trabalhando assim como outros antivírus, mas ela faz parte do projeto No More Ransom, tá? Que é um projeto aí sem fins lucrativos, onde uma série de empresas se reuniram para liberar chaves de descriptografia para ransomwares, tá? E o artigo que eu queria citar é o artigo falando que a Avast ela lançou um decryptor para os ransomwares da família do Nex, tá? Então, tanto o do Nex atual quanto variantes anteriores receberam aí um decryptor, tá? Foi observada uma falha de segurança, uma falha na arquitetura de criptografia aí dos arquivos e eles conseguiram realizar a descriptografia desses arquivos, tá? Falando em geral, onde principalmente são afetados ransomwares do Nex, tá? São relatados principalmente nos Estados Unidos, na Rússia, na Itália, na Alemanha, lugares que já foram vítimas de ransomwares do Nex, tá? Mas nada impede que nós tenhamos relatos aqui no Brasil também, ok? Então fica aí como exemplo de mais um ransomware que nós adicionamos ao programa No More Ransomware. Ele é um projeto que tem a intenção de compartilhar chaves de descriptografia de ransomware, tá? Então você pode pesquisar aqui diversos ransomwares e se houver a chave para ele, pode ser que você consiga ser salvo, tá? Infelizmente, não são todos os ransomwares que possuem chaves de decriptografia e normalmente versões atuais eles fazem pequenas mudanças para que as chaves de descriptografia não funcionem mais, tá? Então, assim como nós trabalhamos para atualizar os ambientes do ponto de vista de segurança, os atacantes e agentes maliciosos também atuam para manter atualizado as ferramentas aí que são ofertadas no mercado na Dark Deep Web, tá bom? Então fica o alerta aí que vocês têm a possibilidade de fazer a descriptografia, mas nem sempre será possível, tá bom?
Muito bem, esses eram os principais assuntos que nós preparamos aqui nessa edição do Pet News, edição mais curta aqui, com conteúdo bem direto ao assunto, tá? Queria falar aqui de nossos patrocinadores, falar da Cato Networks, que vem trabalhando na vanguarda da tecnologia de proteção baseado em Zero Trust, baseado em redes e também em configurações fáceis, step by step, de uma forma que os administradores tenham mais segurança das atividades que fazem, conectem matrizes, utilizem túneis seguros, tudo isso de maneira simples, direta e competitiva, tá bom? E também falar da Society, tá? A Society é uma distribuidora de soluções de segurança com um arcabouço de ferramentas muito útil que a Next4Sec usa no dia a dia e nós recomendamos também que vocês conheçam o portfólio da Society, tá bom? Essa edição do Pet News foi um pouco mais curta, não tivemos aqui o Luciano, não fique preocupado, ele vai estar conosco na próxima edição e se você quiser nos acompanhar na próxima edição, marque a data, nos vemos no dia 15 de agosto, tá bom? Então, dia 15 a gente volta com mais uma edição do Pet News. Muito obrigado e até a próxima.